Oi, gente! Vamos continuar aí a nossa rotina, né, aqui nas nossas videoaulas, né? Só para recapitular, tá? Eu quero deixar claro para vocês que nesse segundo momento em que a gente está se encontrando, a gente vai primeiramente falar um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas, né? Quem está com dúvida ainda em relação a algumas questões relativas aos tipos de período, né? Período simples, período composto, como é que você faz para identificar? A questão das orações subordinadas substantivas, as nossas 8 videoaulas estão no canal já faz um tempo, então é ideal que quem tiver com dificuldade volte, certo? Para tirar dúvidas em relação às orações subordinadas substantivas. Agora, a gente vai começar a ver um outro tipo de oração subordinada. Lembrando, todo mundo aqui já sabe o que é, né? Uma oração subordinada é uma oração que depende de outra, que funciona como termo de outra oração. E no caso das orações subordinadas adjetivas, especificamente, a gente vai ter duas análises a serem feitas, né? Uma oração adjetiva vai funcionar como aposto de um elemento, né, no caso, ou ela vai funcionar como adjunto adnominal. Então, relaxa, vamos devagar. Primeiramente, vamos entender a natureza de uma oração adjetiva, né? O que é que ela vem fazer dentro de um enunciado, como é que ela geralmente vem apresentada, como é que ela vai ser iniciada. Mas antes de eu começar de fato a falar sobre as orações subordinadas adjetivas, eu queria falar um pouquinho aqui com vocês sobre os procedimentos, né, de caracterização que a gente tem no português, né? Ana, como assim? Como é que a gente pode fazer, né? Quais são os procedimentos que a gente pode utilizar para caracterizar um elemento no português? Geralmente, a resposta que as pessoas me dão é que a caracterização acontece quando a gente utiliza um adjetivo, não é verdade? Os adjetivos são as palavras, né? As grandes palavras caracterizadoras dentro da nossa língua, né? E aí, a gente acaba meio que se limitando à realidade dos adjetivos como se não houvesse outros processos, né, responsáveis também por indicar características, estados, né, enfim, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar primeiramente. Então vamos começar falando aqui um pouquinho sobre a caracterização, né, ou seja, o poder de trazer características para os elementos dentro de uma frase, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho primeiro sobre a nossa classe gramatical dos adjetivos, né, que com certeza é o primeiro procedimento no qual a gente pensa quando a gente vai tratar de indicar uma característica para algum elemento, uma pessoa, um objeto, um animal, né, enfim, qualquer coisa que seja um sentimento, né? Então vejam aqui essa frase. Ana sente um amor materno por nós. Notem que nessa construção aqui que eu estou trazendo para vocês, a palavra materno vem aqui com a obrigação nessa frase, né, com a função de caracterizar o tipo de amor que Ana sente por nós. Aqui, gente, a gente tem aquela relação muito básica, né, entre substantivo e adjetivo, né? O substantivo abstrato amor, né, nesse caso, vindo caracterizado pelo adjetivo materno. Então, esse é o primeiro procedimento básico de que a gente se utiliza para trazer características dentro da nossa língua. Tranquilo? Agora vamos aqui para essa segunda possibilidade de caracterização. Provavelmente todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em locuções, né? A gente fala em locução quando a gente tem um conjunto de palavras, a partir de duas, tá? Que vão se juntar girando em torno de um único objetivo. É o que acontece, por exemplo, quando a gente tem as locuções verbais, né? O que é que uma locução verbal faz? Ela traz pra gente a junção entre um verbo principal e um ou mais verbos auxiliares, né? E esses dois verbos se unem, girando em torno de uma ideia principal. Exemplo básico, olhem pra cá, quando eu digo assim, Ana vai estudar. Falar que Ana vai estudar equivale basicamente a eu fazer um resumo aqui, ó, e dizer que Ana estudará. Dá ou não dá para resumir essas duas formas verbais, trazendo aqui apenas esta? Sim ou não? Claro que sim, né? Só que vejam, a ideia de que Ana estudará, ela foi construída aqui no período acima, né,
Utilizando dois verbos. O vai, que é o verbo auxiliar, todo mundo já sabe isso, né? E o estudar, que é o verbo principal. Por que ele é o verbo principal? Porque é ele que é utilizado para trazer a ideia principal dentro dessa locução, né? Então, por que eu digo que isso aqui é uma locução verbal? Porque eu tenho aqui um conjunto com dois verbos que, na verdade, giram em torno de uma ideia principal. Tranquilo? Então, como eu estava dizendo para vocês, falar em locução é falar em conjunto, certo? Beleza? Existem locuções verbais, existem locuções adverbiais, a gente vai relembrar isso nas aulas de orações adverbiais, tá? Existem locuções adjetivas, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, enfim, sempre a gente vai poder montar, né, alguma expressão utilizando mais de uma palavra, girando em torno de uma função única, tá bem? Então vamos lá. Aqui olhem agora para essa segunda construção. Ana sente um amor de mãe por nós. Gente, essa expressão que eu destaquei aqui para vocês, de mãe, tá tendo a mesma função que a expressão materno teve na construção acima, que é caracterizar o substantivo amor. Confere? Então, o que vai acontecer? Algumas pessoas vão acabar chamando essa expressão aqui de mãe de adjetivo, mas não pode. Porque para eu chamar um elemento de adjetivo, tem que ser uma palavra só. Notem que aqui a gente tem a junção entre o de, que a gramática chama de preposição, confere, mais o substantivo mãe, tá aqui, ó, preposição mais substantivo. Percebam que essas duas classes gramaticais vão se juntar para trazerem neste contexto uma função caracterizadora. Talvez por isso, né, muitas pessoas acabem chamando assim de sopetão, isso aqui de adjetivo, mas não dá. Tem mais de uma palavra formando a expressão, você está no âmbito das locuções. Tranquilo? Agora, por que isso é uma locução adjetiva? Porque a função dessa expressão é trazer uma característica para esse substantivo. Portanto, a gente acaba fechando duas, né? Aqui agora, a gente acaba fechando duas das relações mais básicas, né? De que a gente se utiliza para trazer características dentro da língua portuguesa. Ou a gente utiliza um adjetivo, né? Uma classe, a classe caracterizadora, né? Ou a gente utiliza uma locução adjetiva. Tranquilo? Mas a gente não pode parar por aí, né? Como vocês já viram, existe um grupo de orações subordinadas que vão ser chamadas de orações subordinadas adjetivas, ou seja, no fim das contas, a gente também vai poder trazer uma característica para um elemento por meio de uma oração inteira. E é justamente isso que eu quero que vocês percebam agora comigo nesse terceiro exemplo. Esse daqui é o nosso grande objetivo, tá? Eu falei um pouquinho antes sobre adjetivos, né? E sobre locuções adjetivas, porque eu acho importante, antes de a gente chegar aos finalmente, a gente relembrar, né, qual é a função que essa classe gramatical, a classe dos adjetivos tem dentro das construções. Então vamos agora analisar aqui comigo esse terceiro exemplo. O amor que Ana sente por nós é incrível. Gente, vamos lá. O que é incrível? Eu vou destacar aqui para vocês o que é incrível. O que é incrível é só o amor? Será que quando eu pergunto o que é incrível, qual o elemento que é incrível, será que a resposta que eu obtenho é só que o amor é incrível? Não, né? Até porque se fosse dessa forma, o sentido construído seria outro, né? Essa frase teria um outro objetivo, mas o objetivo deste enunciado é mostrar que o que é incrível é tudo isso aqui. O amor que Ana sente por nós. Agora, logicamente, que se eu perguntasse para vocês qual é o núcleo dessa expressão, qual é a palavra que está figurando no centro, né, desse enunciado aqui, que é o foco daquilo que é incrível, aí sim vocês sinalizariam para mim que o foco é o amor. Vou até colocar aqui um N de núcleo, tá? Amor é núcleo, e aí vejam que interessante. É qualquer amor que é incrível? Eu estou me referindo a qualquer amor? Não. Na verdade, eu estou falando especificamente que o amor que é incrível aqui é o que Ana sente por nós. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas tudo que está grifado aqui na cor azul, no fim das contas, a
atua também com uma função caracterizadora, porque não é de qualquer amor que eu estou falando. Eu estou falando especificamente do amor que Ana sente por nós. Consequentemente, observem tudo isso aqui, ó, vai ter função caracterizadora também. E vejam que interessante, olha o que essa estrutura aqui apresenta. Apresenta uma coisinha chamada verbo. Portanto, nós temos uma oração, porque tem verbo, né? Tudo aquilo que tem verbo a gente vai automaticamente chamar de oração, e ela é adjetiva por ter essa função caracterizadora. Agora, lógico, né? Nesse primeiro momento, eu tô sendo muito objetiva, digamos assim. Eu ainda não estou falando sobre as características, né, de uma oração adjetiva. Eu não estou falando ainda especificamente de como é que ela começa, né, até onde vai uma oração adjetiva, não. Eu estou mostrando para vocês que a gente pode utilizar esses 3 mecanismos para trazer características dentro da nossa língua. Ou a gente vai caracterizar por meio de um adjetivo, ou por meio de uma locução adjetiva, ou utilizando uma oração inteira, que é uma oração com função adjetiva. Beleza? Bom, agora, antes de eu passar para a parte 2, né? Deixa só eu fazer aqui uma observação para vocês. A gramática fala pra gente que o adjetivo, ele tem uma função restritiva ou uma função explicativa, né? Falar em adjetivos, basicamente, é a gente pensar nessas 2 funções básicas. Eu não estou limitando os adjetivos, por favor, tá? Eu não estou limitando os adjetivos a isso, mas a gente pode falar em uma função restritiva e a gente pode falar em uma função explicativa. Inclusive, isso que eu estou trazendo para vocês é muito comum em provas militares, né? Há uma questão de dizer assim, assinale a alternativa em que o adjetivo tem função explicativa. Assinale a alternativa em que a função do adjetivo é restritiva. Então, a gente tem que estar preparado para isso também, né? Então, vejam aqui, por favor, esses pedaços aqui, né? Esses elementos que eu trago para a gente fazer as análises. Vamos lá. Eu tenho aqui carro, que é substantivo, né? Todo mundo sabe disso. E tenho preto, que é uma palavra caracterizadora que eu trouxe aqui para indicar uma característica para o carro, certo? Então, vou chamar preto de adjetivo, tranquilo? Aqui embaixo eu tenho água, que é substantivo, tá? E aqui eu tenho quente, que tem função caracterizadora para a água, tá? Trazendo uma característica, né? Para esse substantivo, quente aqui é um adjetivo, beleza? Agora vamos para cá. Petróleo, substantivo, né? E aqui eu tenho preto, que é uma palavra com função caracterizadora, tá caracterizando esse substantivo petróleo, então vou chamar preto de adjetivo, tranquilo? Aí eu venho aqui para esse exemplo de baixo, fogo quente, eu tenho fogo que é substantivo, né? E quente que tem função caracterizadora e tá nesse caso indicando uma característica para o substantivo fogo. Vou chamar quente de adjetivo. Muito provavelmente vocês devem estar pensando, rapaz, por que Ana está trazendo aqui a expressão fogo quente se todo fogo automaticamente remete à ideia de quentura? Por que Ana está trazendo, nesse caso aqui de cima, a expressão petróleo preto? Se quando a gente fala em petróleo, automaticamente a imagem que a gente constrói é a imagem de o petróleo ser preto mesmo, né? Porque é uma característica própria dessa substância. É justamente por isso, né, que eu estou trazendo essas construções, porque quando a gente observa, né, que aqui em petróleo preto a gente tem uma característica própria dessa substância e aqui em fogo quente a gente tem também uma característica própria desse elemento, automaticamente a gente que conhece o petróleo, a gente que conhece o fogo, a gente meio que anula, né, a necessidade de esses adjetivos atuarem nesses pontos. Não é verdade? Você pensa até em uma questão meio repetitiva, você pode até chegar a pensar em pleonasmo. Ah, isso é um pleonasmo, Ana, fogo quente, né? Vamos com calma. Digamos que uma criança de, sei lá, 2, 3 anos, né, ela queira pôr a mão no fogo da vela, a vela tá acesa, e ela quer pegar ali. E aí a mãe fale, não mexe nisso, menina, fogo quente, o fogo queima. Será que é desnecessário naquele contexto específico? Aí tu diz, Ana, aí não.
Porque a mãe está explicando para aquela criança que aquele elemento queima, não é verdade? Então agora a gente começa a entender a natureza explicativa que um adjetivo pode ter dentro de uma construção, que é justamente algo meio que ligado a uma constatação, algo óbvio, sim, né? Mas aquilo que é óbvio para a gente pode não ser óbvio para outras pessoas, né? Daí a necessidade, por exemplo, nesse contexto que eu acabei de trazer para vocês, de essa característica ser expressa, né? Dentro de uma estrutura frásica, tá bem? Então prestem atenção. Falar em petróleo preto é constatar uma característica própria dessa substância, mas nem todo carro que existe no mundo é preto. Existem carros brancos, carros azuis, amarelos, né? Enfim, carros rosa. Existem outras cores possíveis, na verdade, para esses objetos, né? Então, quando você está numa rua e aí você vai dar carona para um amigo seu e tem um monte de carro estacionado e ele diz, ei, pô, qual é o teu carro? E aí tu fala, o meu é o preto, você está restringindo um elemento diante de tantos outros, né? Diante de tantos outros elementos que também são carros, certo? Então daí vem a natureza restritiva que um adjetivo pode ter, beleza? Então falar em carro preto é você restringir um elemento, é você particularizar aquele elemento diante de outros, como eu falei aqui com vocês em cima, né? O amor que Ana sente por nós é incrível, não é qualquer amor não, é que está sendo restrito aqui nesse caso, não é um amor qualquer, é o amor que Ana sente por nós, né? Então, por que eu estou mostrando para vocês essa ideia, né, dessas duas relações que os adjetivos podem trazer, uma relação restritiva, né, uma relação explicativa? Porque, coincidentemente, existem dois tipos de orações adjetivas: as orações subordinadas, adjetivas restritivas, e as orações subordinadas, adjetivas explicativas, que a gente vai ver na nossa próxima aula, ok? Então, até lá!